aí, pessoal? Tô de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 221 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e perspicazes 2.176 de rating. Vou lançar mais um desafio, mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de quando tiver vídeo novo também. Vamos lá. Desafio lançado. E olha quem está de volta, o tabuleiro personalizado aqui do canal, que eu acho que tinha dado um erro para eu utilizar ele faz um tempo. E ele tá dando esse erro, pois é. Eu ia avisar isso só. Nesse erro da animação do chess.com, talvez eu volte com o tabuleiro antigo para ter essa animação no começo da partida, senão fica meio bugado, né? Deixa eu ver se tá bom o volume. Acho que tá bom, tá bom. Pior que eu tentei gravar faz um minuto, o cara abortou, aí eu comecei de novo. Para não ficar muito longo e o cara vai abortar de novo aqui. Nosso adversário do Azerbaijão. Apareceu, ok. Vamos lá então. Então lembrando que foi o AJ do Artênio, designer de jogos de peça aqui do chess.com do canal. Já fez vários tabuleiros legais dele para vários streamers diferentes. Esse aqui é a logo do canal, né? O cavalinho. E tem aqui o cavalo marca d'água também. Então ele jogou E6. Ele não está preocupado em jogar uma francesa, mas eu vou manter o padrão do peão dama e jogar C4 aqui. Ele deve jogar D5. Vou fazer cavalo C3 aqui. E vou tomar em D5, que é a famosa variante das trocas no gambito de dama recusado. Bispo G5. Lembrando que esse desenvolvimento é o ideal para as brancas. Nessa captura e o bispo G5. E gira em torno do fato dele não conseguir jogar bispo F5 em paz. Ele até pode jogar agora, só que aí dama F3 é um lance desagradável. Olha que engraçado, ele jogou bispo F5. É pouco comum nesse nível, essa variante aqui. Engraçado, né? Tá acontecendo muito isso de brancas e de pretas, né? Se eu jogar bispo D3, o preto tá muito sossegado. Vocês já cansaram de ouvir isso, né? E agora eu não tenho aquele G4, né? Que eu joguei contra o Henrique Levy, né? Quando ele tinha uma posição um pouco diferente, né? Meu bispo estava em F4. Só que nessa variante eu tenho dama F3. E agora ele joga ali e eu tomo em F6. Essa variante é considerada um pouco melhor para as brancas. Eu vou tomar em F6. E lá vamos nós. Parece muito feio pro preto, né? Essa estrutura. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Parece muito feio, mas não é tão claro assim. Porque o preto tem um jogo bom na lá da dama, muitas vezes. Tem uns planos com cavalo assim que é A4. E como não tem damas, essa fraqueza aqui tem problemas no final, mas não necessariamente é um problema no meio. Não vai levar problemas de ataque nunca, né? Não vai ter problemas de ataque aqui. Então não vou conseguir atacar o rei das pedras, esse é meu ponto. Eu vou jogar cavalo F3, que é um lance normal. Nunca estudei muito a fundo isso aqui, para ser sincero. Mas o ponto principal é esse, né? Que essa fraqueza aqui, ele vai sofrer em alguns finais, mas não tem a parte de levar ataque, né? Que é o problema grave, muitas vezes você levar simplesmente mate. Vou fazer o cavalo H4 direto, que é uma ideia possível. Vamos ver como é que ele vai reagir. É evidente que eu não quero tomar em G6, porque ele vai tomar de H, abrir a torre e consertar a estrutura. Lembra dessa dica, tá? Nessa captura, ele até pode tomar com peão de F, mas tomar de H costuma ser bem mais interessante, porque ele abre a torre e ele junta bem os peões aqui para o centro, tá? Não tenha preconceitos com peões dobrados. O problema desses peões aqui não é só que eles estão dobrados, é que eles são isolados. Esse é o principal problema desses peões aqui. Porque eles não têm peões nas colunas adjacentes, né? Nem nessa, nem nessa. Ou seja, não queira, vou desdobrar meus peões aqui. Não, vamos trazer o peão para cá. Aí eu juntei a estrutura, né? E o preto está bem. Pensando aqui meu adversário. Aliás, eu nem sei se aquele cara que eu joguei uns 3 jogos atrás foi banido já. Eu nem cheguei a fazer a denúncia. Tava super, super roubando aquele cara. Muito. O que eu ganhei no final só, né?
Foi uma das mais absurdas, eu acho, das últimas partidas. Jogou bispo E7. Ele quer jogar F5 às vezes. Eu posso tentar rei D2 para bispo D3 aqui, né? Ou jogar G3 para ter essa manobra aqui. G4 é possível, mas aí é H5, né? Eu vou jogar G3 aqui. E acredite ou não, F5 é um lance bem aceitável para ele. Parece horrível, né? Porque ele meio que morre o bispo aqui, né? Mas é interessante. Eu geralmente gosto do branco aqui nesses finais, né? Não gosto de ter essa estrutura assim. Eu gosto bastante do par de bispo, até entendo aqui o jogo do preto. Mas eu dificilmente jogaria isso numa partida oficial assim, num campeonato. Tá pensando como ajeitar aqui as peças, né? As peças dele. Meu único medo desse lance é levar um cavalo B6 aqui, mas aqui bispo D3, se eu botar o cavalo em F5, eu tô bem feliz, eu acho. E se ele fizer F5, eu acho que eu posso voltar até pra cá, mas acho que eu volto pra cá pra remanejar pra F4, né? Eu tenho até a opção de jogar bispo D3 pra provocar a troca. Mas ele pode sacrificar o peão com F4 aí, né? Olha que interessante aqui, F5, bispo D3 acho que é ruim. Ele toma e F4 sacrificando o peão. Se eu tomar em G6, peão toma, eu tô frito aqui, porque ele toma de torre em H4. Você tá ligado nesse treino de cálculo aqui? F5, bispo D3, bispo por H4, G por H4, F4. Bispo G6, H por G6, E por F4, torre por H4, tá caindo tudo aqui, né? E o branco tá bem pior. Jogou F5. Minha voz tá bem, mas bem mais ou menos desde ontem pra hoje, mas enquanto eu não estiver tossindo, eu não tô nem um pouco preocupado, não tô nem reclamando da garganta que não tá 100% e nem da voz. Enquanto eu não estiver tossindo, eu tô tranquilo, tô feliz. O que me incomoda muito mesmo é a tosse, né? Jogou cavalo F6. Uhum, ele quer pular aqui. Acho que eu posso mexer F3. Eu não queria mexer muito aqui, porque solta um pouco as casas pretas, né? Esse lance. Mas é chato lidar com cavalo E4, né? Vou jogar F3 e bispo D3 e rei D2. Agora ele não tem mais o pulo pra cá, né? O cavalo ficou meio deslocado. Eu tenho um plano bem claro aqui de bispo D3 e voltar e pegar o peão, né? Já que ele fechou o próprio bispo. Foi bom F3. Eu não quero permitir cavalo E4 aqui. Bispo H5, rei F2, né? Ele voltou. Não é um bom sinal pra ele. Vamos jogar bispo D3. Agora eu tô de olho, não tem F4, né? Porque eu tomo de cavalo. E se ele tirar o bispo, eu tenho esse. Então, na prática, eu acho que é difícil jogar essa posição de pretas. Ela é boa pro preto, é ok, né? Boa também é a palavra forte, mas ela é ok pro preto. Mas eu acho difícil de jogar. Lidar com essa super fraqueza aqui, né? Eu posso vir assim também, né? Com os dois cavalos pra cá. Rocão? Geralmente o rei fica no centro. Esse lance é um pouco estranho, o Rocão. Posso acrescentar um torre C1, mas é rei B8, acho que não ajuda em nada, né? Rei D2 ou rei F2, será? Não sei, vou jogar rei F2. O rei tava bem aqui também no centro, né? E agora eu vou começar essa manobrinha aqui dos cavalos. Bispo F6. Será que eu adiciono o torre C1? Não, acho que não, né? Vou jogar cavalo E2. Eu tenho que ficar vigiando só uma ruptura com C5, né? Em algum momento. Pra abrir o bispo dele, mas... Se ele abrir muita posição, fica meio esquisito também pra ele, às vezes. Cavalo F4 acho que é um lance bom, porque eu tenho ideia de fazer H4, a minha ideia. É muito louco, né? Esse bispo tá totalmente travado ali e a posição dele necessariamente não é tão ruim assim. É engraçado, né? Porque tem uma peça a menos quase. Talvez aqui ele tá ficando um pouco pior, de verdade. Mas eu não tenho total certeza, não. Gira em torno muito disso, de ter o cavalo H4 aqui em paz ou não. Bispo toma, peão toma.
Parece bom, né? Cavalo H4 agora. Porque aqui eu tô com medo de levar um C5, pensando bem. E não sei se eu tô tão pronto assim pra abrir a posição, né? Tá vindo um cavalo pra C5. Vamos tentar pegar esse bispo dele, vai. Ele vai tomar, imagino, né? Ele pode jogar C5, mas eu parece um pouco aventureiro demais, né? Acho que eu tomo, né? Em D4 tá defendido. Tomo de. Não sei do que eu tomo, acho que de cavalo mesmo. Me parece segura a posição. Eu quero que ele tome pra não ter muito contra-jogo aqui, né? Com esse bispo. E repara que quando ele toma, ele abre essa casa pro meu cavalo, que eu ainda tô levando F4, mas pode ter esse tipo de ideia no bolso, né? É importante também calcular o seguinte: troca-troca, F4, eu tenho que ver cavalo por F4. Porque senão, se eu tomar em G6, ele toma em E3 intermediário, cheque, né? Então quando meu rei tá em F2, eu fico vulnerável a esse tipo de golpe, que eu tenho que estar de olho sempre. Porque F4 força a troca e depois toma com cheque. Mas eu consigo tomar o peão e voltar defendendo, né? Então, esse ponto é essencial, muito essencial para você entender bem o xadrez como um todo. Não importa o estilo que você joga. Pode ser extremamente agressivo ou extremamente posicional. O cálculo é muito importante nos dois casos. Se você jogar muito posições de ataque e contra-ataque, realmente o cálculo vai ter um peso um pouco maior. Isso é fato. Mas essas posições de manobra é essencial você calcular o tempo todo. Mas agora eu tomo de cavalo, né? Acho que ele, falando em cálculo, ele calculou errado, né? Porque se eu tomar aqui, ele toma em E3, ele tá super bem, né? Só que eu tomo de cavalo, ele viu meu bispo caindo, né? Só que eu tomo de cavalo e volto, né? Ah, não, mas aí é muito xadrez, né? Isso. Interessante. Bem interessante, mas é demais, né? Isso aqui. Ele entrega um peão. Ele não queria falar com o bispo morto, né? Interessante. Interessante, que eu não posso tomar aqui, né? Tô perdendo o bispo. Bem interessante. E acho que eu vou tomar assim, então, né? Não tá fácil, hein? Pra matar o contra-jogo dele. Ah, não, acho que eu consegui. Peraí, acho que eu vou tomar em G6. Aqui é legal essa posição, tem muitas opções. Eu posso tomar. Posso tomar assim, posso tomar assim, posso tomar aqui, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar o mais simples, que eu acho que é o simples, né? Eu vou tomar em G6 com esse cavalo para sair desse desconforto. Peão toma e cavalo por D5. C por D4 eu jogo E4. E vou trazer a torre a D1 eu consigo ganhar uma certa estabilidade, né? Então eu vou tomar assim, cavalo G6. Interessante o lance dele. Porque ele tem. Eu vou ter que tomar esse bispo, né? E aí ele junta a estrutura dele imediatamente. Tem que ser de H, né? Claro. E agora é esse. Repara que a torre dele tá aberta, mas a minha também tá defendendo. E agora eu tenho que fazer E4, né? Esse aqui é até possível, mas ele vai jogar D por E3 intermediário, rei por E3, cavalo F6. E eu vou levar uma certa iniciativa aqui. Repara essa posição, vamos lá. Cavalo F6, D por E3, rei por E3, cavalo F6. Tá vindo cheque, tá vindo cheque. Minhas torres não estão no centro ainda, né? Então, E4 é muito, muito mais lógico, porque eu fecho as diagonais aqui. Quer dizer, fecho essa diagonal, né? Ah, mas ele tem um peão passado. Não tem problema, esse peão tá completamente bloqueado. E agora sim, eu tenho ideias de que, no momento certo, tomar em F6. Posso, às vezes, nem tomar em F6, jogar F4, E5 e fazer uma barreirinha de peões pretos. Peões pretos é boa, né? Peões brancos em casas pretas para limitar o bispo dele. Lembra disso, tá? Se você consegue colocar os peões em casa preta, todos, esse bispo fica bem limitado, né? Se eu tomar aqui, ele pega o meu bispo com cheque. Não tem por que eu não jogar o simplório torre de AD1, né? Trazer minha última peça pro jogo. Torre defende aqui, torre defende aqui. Ele vai jogar bispo G7. Não tá fácil ainda. Ele vai ter um F5, né? Mas tudo bem, eu tenho reorganização também aqui. É que eu queria jogar um F4 aqui, né? Vai cair o tempo dele, né? Vai cair o tempo dele. O cara tá muito lento. O cara tá fazendo speedrun também, só pode, né? É, esse me ajuda muito, né? Muito. Ele tinha que tirar o bispo. E agora dá uma clareada pra mim, né? Eu tomo de torre agora.
Mas aqui dá uma clareada muito boa pra mim, né? Ele tem ideia de F5, tentando quebrar aqui. Inclusive F4 eu acho que é bem ruim, né? Que ele joga F5, meu cavalo tá praticamente caindo. Mas assim, ele tem que manter o cavalo pra ter um pouco mais de samba ali na posição, né? Aqui ele ainda tem essa coluna pra me incomodar um pouco, né? Então ainda não tá totalmente fácil. Talvez eu comece com esse. Meu sonho seria botar o cavalo em D3 aqui, né? Melhor do que em D5, às vezes, porque eu bloqueio aqui o peão e o cavalo tá totalmente seguro. O cavalo em D5 relativamente está seguro, né? Mas F5 vai ficar um pouco instável a situação desse cavalo. Eu vou começar com o cavalo F4. E F5 eu tenho já no mínimo cavalo. Não, F5 eu posso tomar, né? Tá caindo aqui também, mas eu posso tomar. E não tem nada. Ele vai jogar torre C8. E eu tenho umas dúvidas ainda. Talvez rei E2, talvez torre D2. É, mas vai cair o tempo dele, né? Eu não consigo concentrar mais. Não consigo me concentrar mais. O cara tá com 1 minuto no relógio, né? Vou fazer rei E2 pra ter torre D2 cobrindo o cheque. Me incomoda um pouquinho essa iniciativa dele aqui, mas acho que não tem nada, né? Se pagar 6 é um lance. Mas aí eu tomo, né? Tá bom. Talvez H4 eu queira fazer, né? Ah, ele tem G5 que eu nem vi. Bom, mas eu volto. É, G5 é um lance. Cheque, torre D2. Ok. E agora acabou o contra-jogo dele. Vou botar. É, mas agora eu posso tanto fazer o cavalo. Ah, cavalo D3 não pode, hein? Cuidado, bispo por G3. Malandro! Malandro, cara. Se eu jogar rei D3, ele pode tomar e tentar uns finais de torre aqui. Então, a princípio, o cavalo E2 é o melhor aqui. Ele ainda tem D3, né? Rei toma, bispo B2, mas aí 4 contra 2 ali daquele lado. Legal, ele não deixa eu estabilizar, né? Cavalo D3 seria o sonho, porque mata todo o contra-jogo dele, mas não, tem bispo G3. Então, mais uma visão posicional boa que não adianta nada. Nada se você não está calculando direito. Ah, mas eu vi no livro que o bloqueio é bom. Não importa o bloqueio. O que adianta se você está entregando um peão em um lance? Entendeu? Então a tática sempre vai ganhar da estratégia, não tem jeito. Né? O que é tática? Isso aqui é tática, é um golpe tático, né? Uma sequência. É quando você tem o que fazer numa posição. Né? São golpes, são contragolpes. Estratégia é o quê? São conceitos, padrões na estrutura de peões, né? Colocação do cavalo na frente de um peão. Isso aqui são conhecimentos de estratégia. Mas a tática é como você executa as coisas. Né? Estratégia, vamos dizer, resumindo, seria estratégia seria um plano, tática é como você executa aquele plano. Eu não estou totalmente convencido aqui. Rei D3, talvez? Porque cavaleiro 2, D3 ele tem, né? Uma gracinha ainda. Rei toma, bispo B2. Deve estar ganho, né? Mas assim, eu vou acabar ganhando no tempo. Eu queria achar o lance mais preciso aqui. Talvez rei E2, rei D3. Mas bem que eu já falei, né? Toma, toma. Torre H3. Rei D4, torre F3. Eu queria jogar o mais preciso aqui, na verdade. E outra opção é o quê? Toma, toma. Torre H3. Torre F1, talvez? Torre H... Não, tô viajando na maionese aqui. É, eu vou jogar esse. D3 é chato aqui. Então, mas agora eu acho que eu mato o jogo dele com o rei D3. Tô nessa na F4 aqui. Ele ainda tem torre H3 check, né? Vou fazer um H3 da teimosia máxima aqui. Pra ele não ter essa invasão. E agora sim chega F4. Isso, agora F4 ele tá o quê? O próprio peão dele, repara que ele limita a torre dele. Então assim eu não quero tomar esse peão. Eu quero usar ele de escudo, né? Eu vou tomar. E agora eu vou jogar E5. Olha só, eu tô botando os peões em casa preta, né? Não posso tomar o peão que tem bispo C5, mas eu não quero tomar o peão, né? Agora eu posso fazer até H4 aqui. Tá vendo como ele deixa... Eu uso o peão dele de escudo, né? H5. Agora eu vou tomar o peão. Ainda não posso tomar o peão. Vamos fazer H6. Para fazer H7.
E agora eu tomo o peão, porque ele não tem mais a cravada, né? E aí foi. E agora cavalo F5 na teimosia total para não deixar ele tomar o peão. Temos uma posição bonita. Posição final agradável aqui, né? Ah, esse aqui é legal, né? Cheque. Esse, né? Se ele tomar é mate. Ah, ainda tomou mate. Eu desloquei o bispo dele, né? Beleza. Legal a partida. Bem legal. O cara quer mandar um... Mandou a revanche? Infelizmente não vai ter revanche. Vamos pra revisão? Precisão 88, ok. Não tá aquelas coisas, mas... Tá perto de 90. Vou reclamar também. O cara fez 76,6. Dois excelentes meus. O cara quer jogar de novo. Teve erros, teve imprecisão, teve de tudo. Nenhuma capivarada, segundo o computador. Deixa eu ajeitar aqui só uma coisa. Vamos lá. Então, D4, E6, C4. Então, assim, se você jogar francesa de pretas, e você pode começar com E6. Não tem muitas vantagens, pra ser sincero. Você pode jogar simplesmente D5, né, no primeiro lance. Você pode jogar E6 se quiser, porque raramente quem começou com peão dama vai mandar pro peão rei com E4, né? C4, D5, cavalo. E aqui já tivemos essa conversa, né, sobre o gambito de dama recusado. Não vou dizer que esse lance é melhor, tá? Mas ele restringe um pouco as opções do branco. Hoje em dia tá se jogando muito o cavalo F6 de novo, que é o lance mais tradicional. Depois bispo E7 ficou um pouco mais na moda. Justamente o cavalo F6 diminuíram um pouco a quantidade de partidas para evitar isso. Hoje em dia já se sabe que assim, foram encontradas novas ideias e tá todo mundo feliz aqui jogando de preto essa posição, né? Tem a postura tradicional, que é aquele jogo com C6, inclusive essa linha do bispo F5 que ele jogou é bem interessante mesmo. E tem a postura mais agressiva, que é o bispo B4 aqui, forçando um pouco a barra mesmo, para posições de H6, G5 e cavalo E4, pressionando aqui esse cavalo, né? Mas o tradicional é C6. E3, lembrando que eu quero trazer aqui o bispo para D3. E agora ele não jogou bispo E7, que é o tradicional, né? Bispo E7, bispo D3 e por aí vai. Ele jogou bispo F5, que é uma variante que também tá na moda de certa forma. Dama F3, bispo G6 e toma. E esse final é super complexo. Tem uma partida... Não vou buscar muita referência aqui. Eu quero só ver quem foi a primeira pessoa que jogou essa posição, né? Que eu adoro esse contexto histórico. Mas tem uma partida muito famosa que até o Rafael Leitão comentou já num vídeo recente sobre o Magnus Carlsen, analisando finais dele, duas partidas dele. Um dos finais é contra o Kramnik. É uma vitória excelente do Carlsen contra o Kramnik aqui, que ele ganha de brancas. É uma partida de 2016, foi essa aqui. É, ele joga esse... Ah, não, esse plano é o do Carlsen, tá? Cavalo H4. Ah, acho que ele jogou cavalo E2 aqui, tá certo. Ele veio cavalo G3 e plantou o cavalo ali em F5, tá? Muito boa essa partida. Então vale a pena você conferir lá no canal do Chess com PT, aqui no YouTube, análise do Rafael, que é um vídeo que ele fez sobre Kasparov, Fischer e Carlsen, né? E do vídeo do Carlsen tem duas partidas dessas. Uma contra o Kramnik, a outra contra o Aronian. Mas tá, eu joguei cavalo F3. Ah, eu queria ver quem foi a primeira vez que jogaram isso. Primeira vez que jogaram essa variante, né? Não vai ter análise hoje. E Geller de brancas contra Giorgio Porreca. Esse cara acho que era um Itaí. Pior que eu já vi o nome desse cara em alguma partida antiga. Na quinta série não sai do homem, né? É o Geller de brancas contra nosso amigo aí, que é certamente italiano. Giorgio é o nome dele. 1955. Geller ganhou. Aliás, se você nunca ouviu falar, não vamos ver a partida agora, tá? Porque o vídeo já se estendeu um pouco. Mas Efim Geller é um cara brilhante do passado. É um cara que vale a pena estudar as partidas. Eu conheço muito pouco as partidas dele, do Geller. Mas é um cara
excepcional mesmo. Ele não é tão conhecido assim para quem conhece só campeões mundiais, desafiantes ao título, porque ele não chegou a ser desafiante ao título mundial. Mas é um cara que vale muito a pena estudar. Tem história esse cara. Depois tem jogos do Mikhail Tal contra Spassky, bem depois, já em 1973. Mas tem muitas partidas aqui, nos anos 60, 70, 80. Aí dá pra ver que nos anos 90 foi jogada e saiu de moda. E aí nos últimos anos começou a voltar essa variante. Vamos voltar aqui pra partida. Então a ideia é essa, o preto tem um jogo muitas vezes legal na ala da dama aqui. Bispo B4, às vezes vem um A5, A4, cavalo, 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 né? Essa estrutura típica da Carlsbad que vocês conhecem bem. Quando o branco troca o bispo aqui, muitas vezes o preto tem coisas boas também na posição. Joguei cavalo F3. Tá meio alto o volume agora que eu vi. Do barulho das peças. Cavalo D7. E aqui, cavalo H4. Né? Eu não lembrava que a partida do Carlsen foi exatamente assim. Não lembrava. Cavalo E2 aqui jogou o Carlsen. Que era uma ideia nova na época. Eu joguei o G3. Que é uma ideia normal também. Ele jogou F5. Eu acho que é teórico esse lance. É, já foi jogado isso aqui algumas vezes. Tem partida aqui, cavalo G2. Tem jogos até do ano passado. Partidas bem recentes. Tem uma partida do... É, tem vários gêmeos aqui que jogaram essa posição. Ele jogou cavalo F6. F3, estamos seguindo 3 jogos aqui na base. Francesco Sonis, um cara da Itália, contra Tanzonghi. Tanzonghi, campeã do torneio de candidatas esse ano, né? Cavalo D7 foi novidade, tá? Já tinha sido jogado bispo D6, cavalo H5 e B5. B5 é um tipo de plano que eu gosto para as pretas, começar a mobilizar aqui. Essa aqui é uma posição difícil de entender, né? Porque parece horrível pro preto, muito horrível parece, né? Bispo morto do quebrado, mas o preto tem algumas coisas boas aqui, né? Contanto que você não ganha esse peão, o preto tem essa mobilidade, o bispo é muito bom aqui de casas pretas, né? Uma posição difícil de entender mesmo. Ele jogou cavalo D7, bispo D3, rocão. E aqui eu joguei rei F2. Bispo F6, que é um lance ruim. Eu fiz cavalo E2, que ele critica bastante aqui. Ele fala do A5, né? Por isso que eu não gosto do rocão. O rei podia ficar mais no centro. Mas assim, o A5 é um plano legal para expandir um pouco desse lado aqui. Ele indica até B4 para as brancas, que é um lance legal. Tira essa expansão. E eu posso talvez ter uns pulos aqui, não sei. Ou H4, né? Eu gostei do cavalo E2, sinceramente. Aí tá viajando o computador, né? Olha só, vou expor aqui o Stockfish para vocês. Aqui, ó. Cavalo E2 é o terceiro lance da lista aqui. Praticamente igual ao lance inicial, o B4 aqui. Ele dá a mesma vantagem. E ele coloca um xizinho no meu lance. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira comigo. É um lance lógico, né? Eu quero trazer o cavalo pra cá, onde tá acontecendo a bagunça, né? Ele faz rei B8. E agora cavalo H4 de novo. Fui duramente criticado. É um lance normal também, cavalo H4. B4 pode ser. Eu não sei se eu quero mexer desse lado, pra ser sincero. É que ele quer ter a opção do B5, ele quer evitar esse A4, esse A5. Tô feliz com esse lance. Ele gosta do lance também. É um fanfarrão aqui, né? Ele até tá gostando aqui, tá subindo a vantagem aos poucos. Ele indica tomar, tomar e cavalo F8, mas aí tá muito passivo, né? Meu único medo era C5 direto. Aí eu pensei em cavalo F5, tava na dúvida, né? Peão toma, peão toma. Ele jogou esse que perde um peão, né? É interessante esse lance. Bem interessante, né? Que não dá tempo dele abrir a posição como ele queria, né? Eu tomo C5. Muito legal a ideia dele mesmo. E aqui o único lance que me dá vantagem, embora seja mais ou menos direto, é tomar, tomar e tomar aqui. Porque eu tenho várias tomadas diferentes, né? As outras não convencem muito, não. Cavalo G6, bom, importante. Boa partida aqui, bem legal esse momento de cálculo, né? Tomou e agora... Curiosamente, ele prefere o cavalo para F6. Que pra mim é uma surpresa. Ah, porque ele joga a torre AD1 depois, entendi. A análise que eu fiz na partida é que eu tinha um pouco de receio aqui de cavalo F6. Ele toma, toma. Eu achei que ele tinha uma iniciativa forte, mas eu tenho preciso e sangue frio torre de AD1, né? Claro. Porque
Repara que minha torre segue defendendo aqui. Se cavalo D5, rei F2. E se torre H8, rei F2. Eu tô bem organizado aqui, né? Meu próximo lance é bispo C4 e não tem mais iniciativa pra ele. Eu bati o olho e dei uma assustada aqui, né? Eu vi o cheque, vi umas coisas pulando aqui. Legal aqui. O E4 é excelente que eu joguei, tá? Não tem nada de duvidoso. Ele vai criticar como impreciso. Os vídeos estão virando uma briga minha com o computador daqui a pouco, né? Pra mim, E4 é um lance bem excelente, bem ótimo aqui também. Tanto que ele dá a mesma vantagem do cavalo para F6. Mas esse lance aqui tem que calcular um pouco. Se tivesse calculado um pouco mais, eu concordo que esse lance pode ser bem firme também, né? Porque ele não tem contra-jogo aqui, pensando bem. Olhando agora com calma, né? Tá, mas eu joguei E4, que na prática é um lance até mais fácil de fazer, né? Que você deixa a posição um pouco mais fechada. Cavalo C5 e torre de AD1. Esse lance é muito ruim, cavalo D3. Ele tem que manter aqui. Ele tem umas tentativas ainda, né? O cavalo pulando pra cá e pra lá, tem os cavalos A4. Ele quer preparar F5, né? Que ele facilitou pra mim. Tomou. Bispo G7, cavalo F4 para sair dos temas do F5. Lá e rei E2. Pegou pesado comigo aqui o computador, hein? Torre D2 pode ser. Rei E2. Ah, ele tinha bispo E5 direto. Ah, isso era legal, bispo E5 direto, né? Ameaça uns G5 e bispo G3. A mesma ideia que ele fez na partida, só que deixando a flexibilidade do torre C2, né? Ele tem razão, rei E2 foi ruim mesmo. Torre D2 era melhor. Cheque lá, trocou, bispo E5. E agora eu gostei do cavalo E2 aqui. Tem que ser D3 aqui. Tem que ser D3. Toma essa posição aqui. A princípio achei que ia acabar ganhando, né? Que eu tenho 4 contra 2. Mas é uma posição perigosa. Ele tem 2 contra 1 aqui. Bispo costuma jogar melhor que o cavalo, né? Nas duas alas. Veio G5, rei D3. Ele mandou um F4 direto ali. H3 para F4. E agora E5. E aí num sonho que eu queria ali no começo da partida, no começo do final, era esse, né? Botar os peões em casa preta. E agora, idealmente, um dia eu chego com o rei em E4 e minhas peças vão passeando nas casas brancas, né? E os peões da casa preta porque limitam. Repara a diferença aqui. Se eu jogar F5, eu consigo ter uma vantagem grande aqui, mas esse é um lance que é bem errado, F5. Ah, porque eu vou evitar que eu perca os peões botando na casa branca. Sim, mas você deixa o bispo dele muito mais à vontade aqui. Deve estar ganhando de toda forma ainda, mas quando seu adversário não tem perspectiva próxima de atacar seus peões, você tem que botar os peões na cor do bispo adversário. Você só tem que tomar um pouco de cuidado se esses peões puderem ser alvos em algum momento, né? Você tem que avaliar isso. Aqui eles nunca vão ser alvos, né? Primeiro que a base está aqui, ele nem consegue atacar o peão direito e está defendido também, né? Então, esse é o conceito. Agora eu vou avançando, H6, agora sim eu tomo o peão. E agora a posição fica bonita com o cavalinho F5, né? Rei E4. Ah, mas para que rei E4? Não sei. Melhora o meu rei, bota numa casa branca aqui. Não tem pressa para ganhar a partida. E aí torre D1 e torre D8 é legal aqui. O bispo tá preso. Quando ele vem aqui, torre D6. Checkmate. Legal a partida. Vitória. O cara jogou com 0,05. O cara foi heróico aqui para levar o mate com 0,05 no relógio. Chegamos na vitória número 222. Quase 2.200, hein, de rating. 2.184. Se você gostou aqui desse vídeo, da análise, não esquece de deixar aquele joinha, se você não deixou lá no começo. A gente se vê na próxima. Valeu!